Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nosso vídeo vai falar sobre Roma, Roma clássica, né? Nossa famosa Roma antiga ou Império Romano. A gente vai falar desde a sua fundação, dos mitos que trazem, né? Do mito que traz a fundação de Roma, como a verdade histórica sobre a sua fundação, a divisão histórica de Roma, que a gente pode dividir a história de Roma em 3 fases de estudo: monarquia, república e o famoso Império de Júlio César. Então vamos lá, vamos começar primeiro falando sobre o mito da fundação. Tem-se na história, né, na lenda da loba, que é a famosa lenda dos irmãos Rômulo e Remo, que são 2 irmãos que teriam sido colocados em um cesto pelo seu tio, para que eles não ascendessem ao trono que era direito. Esses meninos foram colocados no cesto, num rio, para que fossem mortos, né? Só que aí uma loba, interessante, né? Então, uma loba os encontrou e não se alimentou deles, ao contrário, alimentou eles. É isso. Pois bem, então, eles foram alimentados por essa loba, amamentados. Tem também várias imagens na internet, se vocês quiserem pesquisar sobre essa famosa representação da loba e dos gêmeos, né? Ela ganhou várias imagens, várias estátuas, várias representações para falar sobre essa lenda. Essa loba cuidou desses irmãos, esses irmãos cresceram e foram... Esses irmãos cresceram e retornaram a Alba Longa, a cidade do tio, para retornar ao trono de direito. Houve uma disputa, houve o assassinato do tio e os gêmeos conseguiram sair vitoriosos. Só que os gêmeos brigaram entre si e a gente tem o assassinato de um irmão pelo outro, certo? Os irmãos brigam entre si, Rômulo mata Remo e funda a cidade de Roma. Essa é a lenda, o mito da fundação de Roma. A verdade histórica ela é bem mais simples e sem graça, mas é o fato, né? Roma, na verdade, foi fundada pela união de 7 povos sabinos. Sabinos são origens linguísticas. São 7 povos sabinos. Esses 7 povos formaram uma pequena cidade e essa pequena cidade se tornou o império mais poderoso, mais grandioso de toda a antiguidade clássica, ou que até hoje você tem noção, certo? Então vamos lá. Roma, após sua fundação, ela se torna uma monarquia, governada por um rei, só que vale lembrar que, ao contrário das outras monarquias que sucederam, Roma não era, o poder não era centrado no rei. O rei, ele não tomava decisões sozinhos, ele era subordinado a uma assembleia e ao senado. Senado esse composto por patrícios. Roma tem uma divisão, uma hierarquia, uma divisão social, uma estratificação social muito bem definida. Temos os patrícios, que eram os nobres romanos. Temos os plebeus, era a maioria da população. Porém, entretudo, eles não tinham direito de participar do governo, eles não tinham direito de participar da política, de decisão política, né, decisões da vida pública. Compunham a maioria da população e poderiam vir a se tornar escravos por dívida, que a gente fala daqui um pouquinho. Tem os clientes. Esses clientes, eles não eram escravos, eles não eram patrícios e eles não eram plebeus. Eles eram pessoas que eram protegidas pelos patrícios, por um patrono, se a gente puder dizer assim, né? Então a classe chamava cliente. Esse não podia vir a se tornar escravo por dívida, ele estava livre dessa condição, ele não podia vir a se tornar escravo por dívida, certo? Era uma classe privilegiada, só que também com direitos políticos bem restritos. Muito bem. E a gente tem os escravizados. Os escravizados em Roma, vale lembrar que a escravidão por dívida vigorou muito em Roma. Escravo por dívida era aquele que perdia ou não pagava seus impostos e aí o Estado tomava, né, para si como uma forma de pagamento. Ele prestava serviço como uma forma de pagamento. É a famosa escravidão por dívida. Ou escravidão por guerra, que era quando um povo conquistava o outro e ele se tornava escravo do conquistador. O povo conquistado se tornava escravo do conquistador. Muito bem. Então a monarquia, o templo da monarquia, é um tempo de reinados, né, de reis, só que os reis não governavam sozinhos, estavam constantemente subordinados, tanto à Assembleia quanto aos Senados, ambos órgãos compostos por patrícios, a elite da sociedade romana, certo até aqui? Muito bem. Então a outra sociedade, outra forma de governo foi que quando houve uma divisão de reinados, e os reis não... Um último rei da linhagem sabino ia ascender ao trono, né? E houve um conflito e aí instaurou-se uma república. Tradução literal, res pública,
né? Vem do romano, significa coisa pública. Muito bem. Então, nós temos uma república, a República Romana. República Romana essa que era governada pelos magistrados, pelo Senado e pelas assembleias. Também tem-se aqui a estratificação social de Roma. Vale lembrar que independente da forma de governo, se monarquia, se república ou se império, a divisão social entre plebeus, clientes, escravos e principalmente os patrícios era muito forte. É uma sociedade muito bem estratificada. Beleza até aqui? Então vamos lá. Então a República Romana, a gente tem no topo dessa hierarquia os cônsules, né? Eles comandavam os exércitos, administravam as cidades, era como posso dizer, o cargo mais alto dessa república era o dos cônsules. A gente tem o dos pretores, que aplicavam a justiça, uma espécie de juiz. A gente tem o dos questores, que eram aqueles que arrecadavam impostos, eram aqueles que controlavam a arrecadação financeira dessa república. A gente tem o Edis, que era o policiamento e organização, eram aqueles que faziam o patrulhamento dessa república. E a gente tem os censores, que era aquele que fazia contagem, né? Explicando quantos clientes são, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, quantos escravizados. Então, na República Romana, o cargo mais alto é o do cônsul, certo? Vamos lembrar que ambos os cargos têm o Senado e as Assembleias para governar. O Senado é uma figura muito importante para a gente entender essa República Romana, né? Não dá, em todo período que a gente vai falar de Roma, não só na República, em todo período que a gente vai falar de Roma, o Senado tem um fator, ele é decisivo para a gente falar de Roma, né? Tanto é na forma de controle, na forma da organização política, da organização social, das decisões que eram tomadas. Então, assim, o Senado, ele é um órgão importantíssimo para a gente entender Roma, tá bom? Então, vamos lá. O Senado ele era formado por 300 membros vitalícios, ou seja, eles ficavam no Senado até morrer, né? Todos patrícios, todos a elite de Roma, ou seja, não existia cliente no Senado, não existia plebeu no Senado e muito menos escravo no Senado. Muito bem. As assembleias, a gente tinha a Assembleia das Tribos, que era a reunião dos cidadãos. A gente tinha a Assembleia Centuriata, que era a reunião dos cidadãos em centúrias, ou seja, unidades do exército. A gente tinha a Assembleia da Plebe, que era composta apenas pelos plebeus, e eles votavam assuntos de interesse da plebe. Se a gente tem um Senado e uma Assembleia tão decidida a manter essa ordem social como tá a ordem posta, é muito importante que tenha assim, um órgão que olhe pelos plebeus. Então essa Assembleia da Plebe ela é voltada única e exclusivamente para atender necessidades da plebe. Muito bem. Mulheres e escravos eram excluídos da política. E a novidade qual é? Né? A gente viu Grécia, né? A gente viu Atenas lá, né? Uma sociedade boa, eu já disse boa, né? Ideal de beleza era qual? O homem. Quem participava da política? O homem. Quem tinha direito? O homem. As esculturas, a representação de quem? Do homem. Não tem novidade. Continuando. Então, mulheres e escravos eram excluídos da política. Nem na Assembleia da Plebe eles podiam participar. Tá bom? Nem na Assembleia da Plebe. Muito bem. A gente tem, a República Romana é marcada por várias lutas sociais, né? Os plebeus conseguem alguns direitos. Um filminho que eu aconselho que vocês assistam, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de Roma, é O Gladiador, né? Que é um filme que fala sobre... já tá falando sobre o Império Romano, né? Mas mesmo assim, é muito bom vocês assistirem, porque é um filme que tá em uma retratação sobre o Coliseu, as lutas, né? Como que funcionava a questão dos gladiadores. Tem também, se vocês quiserem assistir, um filme excelente que é Espartaco, que é um filme que fala sobre a luta de um escravo, o escravo chamava Espartaco, contra o imperador romano. É um filme muito interessante, com conotação histórica muito boa, eu aconselho que vocês assistam. Não sei se tem na Netflix. Não sei. Vamos lá. Então, houve várias lutas. Vale lembrar que plebeu e patrício não se misturavam, nem por ordem de casamento. Então, se houvesse uma paixão
um amor entre um plebeu e um patrício, eles não poderiam consumar esse amor, eles não poderiam ficar juntos. Então, houve várias lutas sociais. Primeiro, para tentar diminuir essa distância entre uma classe e a outra, para tentar um pouquinho mais de igualdade. Lutas por direito, luta por igualdade, luta por justiça, várias lutas sociais. E uma delas, né, uma grande conquista, foi que eles conseguiram o direito de se casar, plebeus com patrícios, o direito de unir-se em casamento. Então, essa lei é a lei da Canuleia. É a lei da Canuleia. Essa lei, ela permite essa união sem nenhum tipo de ostracismo, ou seja, sem nenhum tipo de separação social. Casava-se, não havia nenhuma justiça social sobre isso, nenhuma exclusão sobre quem fizesse esse casamento. Então, foi permitido por lei a união a partir das lutas sociais com a lei da Canuleia. Lei essa que é de 445 a.C. Beleza? Então, vamos lá. Roma, uma cidade tão pequena que se torna o maior império. Império no sentido expansão, né, e conquista territoriais, certo? Então, império nesse sentido. Então, Roma se torna um dos maiores impérios que a humanidade concebe, principalmente da Antiguidade, é o maior da Antiguidade. Roma conquista a Itália, Roma conquista o mundo. A gente tem um cônsul que ganha grande poder, Júlio César, né? Júlio César. É muito comum a gente ver histórias sobre Júlio César, falando sobre os grandes feitos, o imperador Júlio César, mas vale dizer que Júlio César nunca chegou a ser imperador de Roma. Ele foi cônsul, conseguiu aprovar uma lei para se tornar cônsul vitalício. No dia da sua posse como imperador, que seria a transição da República para o Império Romano, ele foi assassinado pelo Senado, com 39 facadas. Cada senador deu uma facada, que aí não tem-se a autoria da morte, né? Inteligente? Não sei. Vale pensar. Eis a dúvida. Então, vamos lá. Então, assim, Júlio César, ele foi cônsul, né? Um dos mais importantes. É de Júlio César a famosa política do pão e circo. Qualquer semelhança com a realidade é pura semelhança com a atualidade, né? Política do pão e circo. Nós temos um império vasto, império esse não todo feliz, maioria plebeu, maioria sem direito, sem garantia, sem nada. Há revoltas, lógico que há revoltas, há lutas, lógico que há lutas. Então Júlio César cria um mecanismo de controle muito eficaz até hoje em dia, a chamada política do pão e circo, que era garantir alimentação mesmo que mínima a essa população e diversão e distração. Então é garantir o pão e o circo, literalmente nessa ordem. Então era garantir a alimentação e a distração dessa população para que ela não se envolvesse em lutas sociais. Uma coisa muito comum na política, né? Quando um assunto que não tem nenhuma abrangência social, ele está muito em foco, é muito mais uma distração do que uma informação. Fica a dica. Então, assim, aí Júlio César cria essa política do pão e circo e com isso ele ganha série de adeptos, principalmente os plebeus, né? Que tem a questão da fome e tudo mais. Vários historiadores afirmam que essa política do pão e circo ela foi uma política muito enganadora em todos os sentidos. Primeiro, porque ela não conseguiu abraçar todo o Império Romano. Segundo, porque nem todo mundo a gente não tem esse benefício efetivo de sanar a fome. Era distribuído um pão para uma família, só que assim, essa família estava com fome, então assim, a gente não sana essa fome, a gente não sana o problema. Então fala-se muito que a política do pão e circo ela não foi o motivo da ascensão de Júlio César ao trono, só que há outros que já falam que é a política do pão e circo que leva Júlio César ao poder, que é através do controle dessas massas, né, da maioria plebeu, que ele consegue ascender ao cargo de imperador vitalício e hereditário. Muito bem. Então, a política do pão e circo é muito efetiva, né, para alguns historiadores, e é dela a questão da popularidade de Júlio César. Mas vale lembrar que a gente não dá para pensar que essa política que ela calou Roma. Ela não calou. A gente tem um monte de luta social. A escravidão por dívida é um grande problema para Roma, né? E a escravidão em si, eles tinham, quanto mais conquistavam, quanto mais eles iam, esse império se tornando grandioso, mais escravo esse império adquiria.
o povo conquistado se tornava também escravo. Então, quanto mais escrava essa população Roma adquiria, mais o problema de Roma crescia. Espartaco, como eu disse para vocês, é um escravo que se rebela. Aconselho que vocês assistam o filme, é um filme muito interessante, que vai falar da luta, né, da luta de um escravo contra a sua condição de escravo. Né? Ele se rebela contra uma ordem imposta, quando ninguém mais o faz, Espartaco faz. Então, assim, é um filme que vai muito interessante, é um filme com conotação histórica. Espartaco existiu, ele lutou sim contra a escravidão, tá? Principalmente a escravidão por conquista e a escravidão por dívida. Muito bem. A gente tem lutas por terras, as chamadas reformas agrárias, né? Ela vem lá de Roma, que era dividir terra dos patrícios aos plebeus, terras produtivas, para que eles pudessem plantar. Essa reforma agrária era uma nova forma de redistribuição de terras, terras produtivas, para que pudessem ser feito o cultivo dessa terra. Então a gente tem também mais essa luta social na República Romana. E tudo isso com Júlio César no poder. Muito bem. A gente tem... Como que a gente vai ter essa transição? Júlio César, muito poderoso, cria uma lei como cônsul e consegue essa aprovação para se tornar imperador. Roma passaria de república a império, sob o governo de Júlio César. No dia de sua posse, ele entra ao Senado, a população toda o aguardando, ele entra ao Senado e ele é assassinado, com 39 facadas pelos senadores. Só que isso não impediu a transição. Nós temos, então, com o assassinato de Júlio César, nós não tivemos o fim desse império, muito pelo contrário, nós temos o nascimento dele. E o nascimento vem com o seu filho, o imperador Otávio Augusto. Ele é o primeiro, né? E, professora, então se a gente não tem... Ó o vice do professor. Se a gente não tem Júlio César como imperador, por que a gente fala tanto de Júlio César como imperador? Em uma forma de homenageá-lo, todo imperador que sucedeu assumiu o nome de Júlio César. Tá bom? Mas o verdadeiro Júlio César, ele nunca chegou a ser imperador, ele foi cônsul e no dia da sua posse como imperador ele foi assassinado pelo Senado. Vai lembrar que ele tinha grande prestígio social, muitos deles pela sua política do pão e circo. Alguns senadores concordam, outros não. Tá bom? Então vamos lá. Império. Roma se torna um império poderoso, extenso, né, com forte poder militar, bem organizado, bem estruturado e hierarquicamente muito bem dividido. Otávio Augusto é o imperador que faz grandes reformas, tanto sociais, como territoriais e como de infraestrutura, né? A questão de criação de corpo de bombeiro, a questão de delimitação de terras, de distribuir terras a soldados, a questão de modernização da cidade de Roma, tudo isso vem com Otávio Augusto. Otávio Augusto, a gente concebe um período dele que a gente chama de Pax Romana, né? Que é um período de paz, prosperidade e tranquilidade, né? Ele é o filho do Júlio César e ascende ao trono. Muito bem. Sobre diversão em Roma, cultura romana, né? A gente falou tanto de cultura grega, a gente tem vários exemplos para falar: teatro, escultura, música, Jogos Olímpicos, né? Tudo isso é uma ascendência grega, uma descendência grega que a gente se apropriou, né? Que o mundo ocidental se apropriou. Opa, perdão aí. Que o mundo ocidental se apropriou. Roma nos dá os anfiteatros e os circos. O que é um anfiteatro? Ao contrário do teatro, o anfiteatro é o lugar onde aconteciam as lutas dos gladiadores. Esses gladiadores lutavam contra as feras famintas, tá? Então eram geralmente escravos, né, que eram colocados nas arenas para divertir essa população, certo? A população assistia empolgada a esses espetáculos, né, espetáculos promovidos desde a época de Júlio César. Então a gente tem qual é o nosso anfiteatro mais famoso, que foi até tombado pelo Patrimônio Histórico da Humanidade, que tem uma parte destruída, é o Coliseu de Roma. É o anfiteatro mais famoso que o mundo tem. E vale lembrar que anfiteatro não é teatro, é diferente, certo? Então é nos anfiteatros onde aconteciam as lutas entre os gladiadores. O mais famoso era o Coliseu de Roma. Nos circos, ao contrário de que todo mundo espera, o circo era que tinha uma arena muito grande, com uma pista de corrida, onde acontecia a corrida com bigas, aqueles carros puxados por 2 cavalos, aquelas carroças puxadas por 2 cavalos, na época carros. E esses circos, essas corridas, elas tinham a função de entreter a população, tirando o perigo que era, caía-se, morria muita gente, né?
nessa tentativa, mas era nos circos que eram realizadas as corridas. Então, assim, é muito cuidado pra gente não confundir o local de realização. Os anfiteatros eram onde realizavam-se a luta entre os gladiadores e as feras. E nos circos era onde se realizava as corridas. Sobre a habitação romana, a gente pode falar que existia a ínsula, né, que era a moradia dos plebeus, uma moradia simples, geralmente uma sobreposta à outra, lembra muito uma favela atual, né? Sem cuidado com o anacronismo aí, né? Mas lembra muito uma favela atual, na forma de estruturação. E a gente tem o domus, que era uma área aberta, com pátio, com átrio. Então, assim, com pátio e com átrio, era uma área mais ampla, que era a moradia dos mais abastados, dos patrícios, certo? Namoro e casamento, depois da canuleia, houve-se a permissão, né? Para que houvesse esse namoro entre patrícios e plebeus. Muito bem. Uma coisa que a gente precisa muito é falar sobre o direito romano, né? A gente tem uma herança grega muito forte nos nossos dias e a gente tem uma herança romana muito forte, que é o direito, né? E quando eu falo de direito, eu tô falando de códigos mesmo, né? Então, assim, é do direito romano algumas coisas que eu vou aqui ler pra vocês. Prestem atenção. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, ou seja, liberdade de expressão. Você não pode ser punido por aquilo que você acredita, por aquilo que você pensa. Nada que não se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. Ou seja, se eu acuso você de um crime e eu o cometo, eu não tenho esse direito. Então, se eu estou acusando você, eu tenho que ser íntegro, eu não posso cometê-lo. Justiça para todos, uma igualdade jurídica, né? Isso é romano. Vamos lá. O encargo da prova fica aquele que acusa e não com o acusado. Ou seja, se você era acusado de alguma coisa, você não tinha que se defender. Era o acusador que tinha que provar o que você estava falando. Então, a prova, ela não era do acusado, ela era do acusador. Na aplicação de penalidades, conta a idade inexperiente da parte da culpa. Ou seja, a questão eu estou acusando, estou aplicando a pena. Quanto mais idoso, mais reduzida teria sua pena. Quanto mais jovem, maior era sua pena. E a experiência que essa pessoa tinha, certo? Os anciãos eram muito respeitados e valorizados. Bom, pra gente encerrar Roma, a gente tinha que falar de cristianismo, né? Só que esse é um assunto para um próximo vídeo, porque a gente tem que falar sobre a ascensão desse cristianismo e como Roma lida com essa ascensão. Vale lembrar que a religião romana ela é politeísta, né? Incorporou-se vários deuses gregos a essa cultura. Então a gente tem até a oficialização do cristianismo uma Roma politeísta, cultuando vários deuses, né? Alguns com incorporação dos gregos, né? Então houve-se essa posse dessa incorporação dos gregos. Bom? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo, não esquece de curtir, tá? Já clica em curtir, então. Um beijinho pra vocês e até a próxima videoaula.